de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem... Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 29. O título da nossa lição é Ética Cristã. E o texto básico está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 17. Vamos proceder à leitura do texto. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a ética cristã. Domingo passado nós falamos sobre a cosmovisão cristã. Hoje nós vamos falar sobre a ética, a sua formação e a sua essência. O que consiste a ética cristã? O nosso texto básico, em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 17, nos leva a refletir a respeito do que Paulo descreve sobre a atitude do cristão quanto ao temor, quanto à reverência, para com Deus, e o grande amor de Deus por nós, o que deve nos levar a uma atitude de obediência, a ponto de renunciar à nossa vontade de viver segundo o mundo e segundo a sua ética. Então nós, como cristãos, morremos em Cristo, nós somos nova criatura, Ele nos faz novas criaturas, e uma nova criatura, ela procura viver uma nova vida, essa nova vida que nós vivemos em Cristo. Então, nos tornando estrangeiros aqui, nós aqui no mundo somos como estrangeiros, como mortos para essa vida carnal, essa vida terrena. Nós vivemos uma nova realidade encontrada na revelação de Cristo, não como um homem encarnado. Nós não vimos mais Jesus como um homem encarnado, mas hoje nós contemplamos Jesus como Deus. Ele foi homem, mas ele agora é apenas Deus. Então nós morremos para os nossos interesses que o mundo nos oferece. Começamos nova vida por Cristo, para aquele que se deu por nós, que se doou por nós. Nós entregamos a nossa existência a Ele. Nós renascemos como nova criatura, como Cristo em sua ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Nós então morremos espiritualmente para o mundo e renascemos em Cristo espiritualmente. Não quer dizer que o nosso corpo morra, O que vai morrer é a nossa nova criatura, é a nossa velha criatura. Nós morremos na velha criatura, na velha vida, abandonando todos os conceitos do mundo. Nós não vivemos mais para o mundo, começamos a viver em Cristo Jesus. Então hoje, a nossa reflexão será sobre ética cristã. Mas o que nós entendemos por ética? O que nós sabemos o que é ética? Ética é o conjunto
de valores que nós usamos para nos mostrar o que é certo e o que é errado. E a ética, essa visão que nós temos, né, ela dirige as nossas atitudes. Então, quando eu descubro que alguma coisa é errado, eu escolho não fazer. Se eu sei que uma coisa vai me prejudicar, eticamente eu vou escolher não fazer. Então, ética é esse conjunto, é o modo pelo qual eu aprendo com as coisas para entender o que é bom e o que é ruim. Então, o mundo em geral tem a sua ética, baseada nos pensamentos humanos. Nós temos a ética dos humanistas, os naturalistas, os religiosos. Cada um tem sua linha, né, de pensamento. Então, cada pessoa ela se define pelo seu ponto de vista. E ela é influenciada ou pelo relativismo, onde não há verdade absoluta. O relativismo reza que não há uma verdade absoluta. Ou também ela pode se dirigir pelo pluralismo, que reza que tudo é lícito, tudo convém, a bondade em todas as coisas. Ou também pelo cristianismo. Nós podemos ter a nossa ética focada em uma dessas linhas. Então, o mundo tem as suas linhas de pensamento, tem as suas diretrizes, a sua própria ética. Essa é a visão da ética secular, que se baseia em hábitos e costumes humanos. Mas a ética cristã é um sistema de valores pela visão do cristianismo, que busca na Bíblia a base teológica, filosófica, nos seus ensinos, né? E na sua revelação da verdade absoluta de Deus. Então, o que a Bíblia nos revela? Vamos ver o que é uma revelação bíblica. O que consiste uma revelação bíblica? O que a Bíblia nos revela? A Bíblia nos revela que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. O homem está caído e ele é diferente do homem que foi criado. Ele não tem mais a mesma essência. O homem criado foi feito parecido com seu Criador, sua imagem e semelhança, mas pela queda ele tornou-se desobediente, inclinado a se voltar contra Deus e contra o próximo. Deus se revela aos homens na natureza, nas Escrituras, e ao que está em Cristo, ele revela a sua vontade. Então, ao cristão, ele revela a sua vontade, nos preceitos dos seus mandamentos, e muito mais em Cristo, pela pessoa de Cristo, seu Filho enviado. Deus se revela. Então, a Bíblia, a revelação bíblica consiste nisto. A ética cristã, ela tem a sua formação na revelação de Deus, na sua natureza revelada a nós pela palavra, e ela se firma na verdade de que há um Deus que é bom, criador, e que nos fez segundo a sua imagem, que nós, pessoas humanas, somos pecadores, rejeitamos o nosso Criador, e que por seu amor, a sua misericórdia, ele nos chama de volta, pelo seu Filho Jesus, ao arrependimento. E que, crendo nele, crendo em Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele nos chama para viver em amor e abençoar nosso irmão para a glória dele e o bem do próximo. Então a Bíblia me revela isto. Ela responde o meu questionamento, responde as perguntas que eu preciso para o meu viver, para que eu forme a minha maneira de viver. Portanto, irmãos, a ética cristã ela pode ser resumida assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi como Jesus resumiu os 10 mandamentos. E no texto de Mateus 22, de 34 a 40, Jesus resumiu. Um mestre da lei procura Jesus e pergunta: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completa:
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que rege a vida do cristão? O que rege a nossa vida não é a palavra de Deus? Jesus então resume a lei e tudo que os profetas deixaram de ensinamento, ele resume neste mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo lei e profetas. E da prática desses 2 mandamentos se fundamenta então a ética cristã. Então o que é ética cristã? É andar segundo a vontade de Deus. É andar segundo o mandamento da palavra. É andar segundo a diretriz da Bíblia. Então vamos dar um exemplo. A gente dá muito exemplo bíblico, né? Eu vou dar um exemplo muito atual, muito contemporâneo. Vamos inserir nas entrelinhas da nossa lição um exemplo bem atual do nosso meio, né? Do nosso meio, de uma pessoa que pratica a ética cristã, da prática da ética cristã. O nosso irmão, o pastor Marcelo Verdun, essa semana ele pediu nossa cobertura de oração no nosso grupo, né? Ele pediu nossa cobertura espiritual em oração pela vida dele. Por quê? Porque ele está em risco de ser contaminado pelo vírus devido à sua ajuda ao rebanho. Ele tem ajudado pessoas do seu rebanho que estão contaminadas. Então nós oramos por ele, pela sua esposa, suas filhas. Pedimos a Deus o livramento do Senhor para a vida deles. Então, pela visão ética, humanista, se ele fosse, por exemplo, um hedonista, né? Pensasse só em si mesmo, ele seria até justificado por não ajudar essas pessoas, o próximo, porque sendo ele pai, esposo, e por ele mesmo, para a pessoa dele estar correndo risco de morte. Mas ele escolheu atender os preceitos bíblicos. Qual o preceito bíblico que ele escolheu obedecer? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando ouvimos assim um relato de alguém que não conhecemos, nós ficamos tão comovidos, né? Oh, que maravilha, a pessoa tomou essa atitude. Nós ficamos comovidos. Mas muito mais que isso, quando nós conhecemos a pessoa que praticou um ato, nós ficamos impactados, nos impele a fazer o mesmo. Então, por que eu estou citando este exemplo aqui, bem atual, do nosso meio? Todos nós conhecemos o pastor Marcelo Verdun, conhecemos sua esposa, suas 2 filhas, e a gente vê ele praticando uma ética cristã, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Isto é ética. Então nós, como cristãos, não concordamos com os valores terrenos e nem vivemos moralmente de acordo com ele, com o mundo. Nós buscamos a verdade da palavra e aplicamos em nossa vida o seu ensinamento. A Bíblia me ensina o que é moralmente certo e errado, o que é ter uma vida correta, como devo me relacionar com o outro. Ela me coloca em sintonia com a vontade de Deus, através do seu amor, movido pela direção de Cristo, pelo seu Espírito. Então o Espírito de Deus trabalha em mim e me leva a tomar uma atitude de obediência à palavra de Deus, de obediência a Cristo, que é o nosso Mestre, nosso Senhor, e obediência a Deus o Pai, que instituiu para mim mandamentos e estatutos. Mas, irmãos, só a graça de Deus em Cristo Jesus é que pode transformar o caráter humano e levá-lo a viver de acordo com o propósito de Deus. As normas, as regras, as leis, elas não transformam o ser humano. O mundo reza que leis, normas, regras foram feitas para serem quebradas. A gente vê isso por aí. Então, não há uma ordem de uma lei, de um estatuto, de um mandamento que possa, por si mesmo, transformar o ser humano. Mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o que ele faz? Ele transforma e torna a pessoa nova criatura. Essa foi uma afirmação de Agostinho de Hipona, né, teólogo, filósofo cristão. Ele disse assim, olha, só a graça de Deus é que
pode, é que tem poder de transformar o ser humano. Uma pessoa só vai ter a sua ética cristã se ela aceitar Jesus e ela aceitar que o Espírito de Deus o transforme em nova criatura. Então Jesus afirmou através das bem-aventuranças, né? Através do seu Sermão do Monte, descritas lá no seu discurso, né? As bem-aventuranças, que uma pessoa só pode ser transformada em nova criatura pela graça de Deus em obediência à palavra de Deus. Ele trouxe um ensinamento muito superior ao mandamento da lei que os judeus defendiam, né, como suficiente ao homem. Os judeus, eles acreditavam que a lei ser os meus bons atos, mas eu tenho uma vida após esta, onde eu receberei do Pai a recompensa. E nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar que nós, como cristãos, temos que nos transformar todos os dias da nossa vida. Nós temos que ter uma transformação diária pela palavra. Nós temos que mudar a nossa conduta. Nós temos que rever os nossos valores para que a nossa ética seja cristã e não mundana. E isto, irmãos, todos esses galardões, toda essa recompensa que Deus tem guardada para nós no céu, dependerá muito dos nossos atos de compaixão com o próximo. Uma vida voltada para a prática dos ensinamentos da Bíblia, da Palavra de Deus. Só será possível quando o homem natural é transformado pelo Espírito em nova criatura semelhante a Cristo. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é o nosso Mestre. Ele deixou para nós todo o ensinamento. Ele deixou para nós todo o recurso para que nós aprendamos a viver, a caminhar como cristãos, como verdadeiros cristãos, praticando a misericórdia, praticando o amor, praticando a justiça. Nós temos que nos transformar a cada dia em nova criatura. Esse transformar em nova criatura não é uma coisa automática, de uma vez, não. Eu vou me transformando, vou caminhando com Cristo, vou mudando os meus hábitos, vou mudando a minha visão do mundo, vou abandonando as coisas terrenas para que eu me torne nova criatura. Que o Senhor nos abençoe, que Deus ilumine a nossa mente, que Deus nos ajude a corrigir os nossos atos, que Ele nos ajude a praticar verdadeiramente o cristianismo, que Ele nos ajude a caminhar como verdadeiros cristãos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos, logo todos morrerão, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ressuscitou.